Como tem sido a sua intimidade com Deus? Como tem sido o seu tempo a sós com Deus? Como tem sido, meu amado irmão, o seu relacionamento vertical com Deus, que é através da oração, é através da leitura da palavra, é através de se colocar diante de Deus para ouvir aquilo que Ele tem a lhe dizer a cada instante e a cada momento. Bom, irmãos, o texto nos dá algumas informações. E aquele homem chega e leva a Ezequiel algumas visões. E o interessante é que as águas que ele está falando aqui é a representação das águas do Espírito Santo. E ele diz que essas águas brotavam ali no templo e começavam a sair. Mas ele leva Ezequiel a esta visão. E ele anda no rio das águas vivas. A 500 metros, Ezequiel ainda colocava os seus pés ao chão. Mais 500 metros já chegava aos joelhos. Mais 500 metros chegava à cintura, ou aos lombos, como queiram dizer. E mais 500 metros ele já estava ao rio e não havia condições mais de fixar os seus pés no chão. Então, irmãos, qual tem sido o seu posicionamento? A grande característica é que a cada momento em que Ezequiel andava, a palavra de ordem era: não pare. Não estacione. Não fique a imaginar ainda o que venha a acontecer. Não pare. Continue a andar para que você venha usufruir das coisas que eu tenho que revelar a você. Não é à toa que eu estou lhe dando visões. Não é à toa que eu estou lhe informando as coisas que o Mestre, o Senhor, tem preparado para você. Para que você tenha autoridade para anunciar as boas novas, é necessário que você não pare. É necessário que você permaneça. É necessário que você continue. Ou seja, permaneça no propósito de agir alguma coisa para que tudo isso possa proceder em sua vida. Irmãos, podemos inclusive fazer uma interpretação de cada estágio em que Ezequiel passou. Porque quando nós estamos com os nossos pés no chão, é a base que nós temos. Quando ele entra no rio e esses pés estão ali fixados na areia, fixados ao chão, ele ainda tem condição de retroceder. Porque nada está impedindo que ele volte. Quando ele chega a andar mais um pouco e as águas estão aos joelhos, ele tem condição também de retroceder. Porque ainda as águas estão em um nível em que ele pode se movimentar. Mas quando chega já à cintura, a dificuldade já começa a surgir. E nós podemos imaginar o seguinte, irmãos: quantas vezes o Senhor fala aos nossos corações e nós desistimos e voltamos atrás? Quantas vezes o Senhor tem tocado em nossos corações e em nossa mente, nos dando orientações, e ainda nós achamos que podemos realizar todas as coisas e regressar, retroagir e ainda esperar uma bênção do Pai. Mas o caso é que quando chega a última parte, já são 4 quilômetros. 4 quilômetros dentro desse rio de águas vivas. Ele não pode mais se movimentar sozinho. As águas são profundas. É um rio agora que está tomando conta dele. E se o rio toma conta dele agora, diz um texto original que só pode sair daí a nado. E o convite que estava sendo feito naquela época, e o convite que está sendo feito hoje a você, é simplesmente isso: mergulhe profundamente nas águas do Espírito, onde você vai depender única e exclusivamente do Pai Celestial. Mergulhe nas águas do Espírito para que Ele declare as boas novas para você. Mergulhe nas águas do Espírito para que você não retroaja. Não tente realizar as coisas especificamente por si próprio. Eu abro um parênteses aqui muito interessante. Quando nós lemos lá no Gênesis o que aconteceu efetivamente com Adão e Eva, nós vemos uma réplica ou uma reprodução daquilo que o homem quer fazer por si próprio, com as suas forças.
quando efetivamente ele peca. Eva, juntamente com Adão, eles pecam. Eles se escondem da presença de Deus como se fosse possível. Eles cosem folhas para que a sua nudez fosse coberta. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque aquilo ali é altamente temporal. É altamente falível. As folhas seriam dissipadas. Mas quando Deus chega a falar com Adão, o que o Senhor diz? As tuas soluções são temporárias. As suas soluções são falíveis, mas a minha solução é duradoura, quando ele cose com peles de animais e faz a vestimenta. Quando nós mergulhamos nas águas do Espírito, meus amados irmãos, o poder de Deus, a virtude de Deus, a dependência de Deus chega até nós. E quando tudo isso chega até nós, isso daí é atemporal. Porque o nosso Deus é um Deus atemporal. O nosso Deus é um Deus da eternidade e que nos chama para que estejamos com Ele o tempo todo.